Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome. De manhã estamos aqui, cedo de manhã, cantando os Teus louvores e nesse momento queremos meditar em Tua Palavra. Derrama o Teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente, fale ao nosso coração, alimenta-nos, sacia-nos de manhã com a Tua semelhança. Nesse momento queremos consagrar a Ti todo o nosso dia, tudo que acontecer, que seja para a Tua honra e que possa refletir a Tua semelhança, que estejas aqui caminhando entre nós com o Teu Espírito Santo. O Espírito Santo que é uma pessoa que possa estar caminhando nesse campus. Louvado seja o Teu nome, por Jesus. Amém. Abramos a Bíblia em Salmo 90, verso 14. Salmo de número 90. Esse foi o único salmo escrito por Moisés, sabiam? Esse foi o primeiro salmo que foi escrito, Kathleen. Porque é de Moisés. Moisés foi a primeira pessoa que começou a aprender a escrever lá no Egito, onde começou a aprender. Deus já mostrou para, é aqui que vai começar a pessoal aprender a escrever, então vou mandar Moisés para lá para já começar a escrever, porque é muito uma bênção. As memórias das pessoas já estão começando a ficando fracas. Até agora era tudo por decoração, decorava. Mas então tem que escrever. E Moisés escreveu Salmo 90, verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Olha, de manhã então sacia-nos. É de manhã que a esponja, Vitória, está seca, ela está vazia e agora a esponja, quando está vazia, você pode pingar nela água, fica chupando água. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Agora abramos lá em Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, acharam Hebreus 12? Hebreus fica lá mais para o final, está em paralelo com Romanos 12, 1 e 2. Não nos conformamos com esse século, mas pela renovação de vossa mente. E olha só, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Correndo o quê? O maratonista, ele fica olhando para onde? Será que ele fica olhando, olha que paisagem, oi! Deixa eu ver onde é que está a pessoa que está atrás de mim. Opa, deixa eu correr mais rápido. É isso que ele fica fazendo? Sempre para frente, concentrado, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Pedro, lá andando sobre as águas, também, se ele tivesse olhado para Jesus firmemente, né, não se distraído, seja com as ondas, seja com as pessoas atrás dele, o autor e consumador de nossa fé. Aquele que contempla o autor e consumador de nossa fé. Eu sempre enfatizo esse ponto porque é o que começou nossa fé, que nós cremos, nós nos convertemos e agora ele vai terminar a obra que ele começou em nós. Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Olhando para o autor e consumador, ele vai terminar a obra que ele começou em nós, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Olha só o verso 3 ainda. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, desmaiando em vossas almas. Aqui está o segredo, então, né? Considerar aquele que suportou, aquele que aguentou, né, tanta oposição contra ele. Olhando o autor e consumador de nossa fé. E como é que nós olhamos para Jesus? A gente não vê ele, eu só vejo a lua ali. Como é que a gente vê Jesus, será? O que quer dizer olhando para o autor e consumador de nossa fé? Desejado.
Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Fazendo o quê? Repitam, refletindo sobre a vida de Jesus. O que quer dizer refletir? Refletir num espelho, assim, num vidro? Opa, uma reflexão. É porque eu sou a pessoa que reflete, então estou refletindo Jesus. Vem e pensar. Refletir quer dizer meditar, pensar. Isso aqui está em desejado. 50 verso 50 para 50, só que no impresso provavelmente vai estar em outra paginação. Enfim, depois eu posso te passar certinho. 50, parágrafo 4. Deveríamos tomar a vida de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena. Lá no Oração Centrante, Máscara, a gente falou contra a imaginação ficar imaginando coisinhas que não estão lá. E estava lá Maria cortando a cebola com a Marta e, sabe, preenche, inventa coisas que não estão inspiradas, né? Inclusive em sermões de um conhecido pastor também, para criar um certo drama. Isso está errado. Deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Se subentende que são cenas, coisas que estão reveladas. Refletir sobre coisas que estão escritas. Especialmente as cenas finais. Olha, quais são as cenas finais de Jesus? As cenas finais são as que ele, começou a ir para Jerusalém, está nesse momento agora, e ele vai morrer. Então, a partir desse momento que é especial, deveríamos ler mais sobre isso. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Constância. Não, uma vez eu estou feliz, estou confiante, outra vez eu estou meio desanimado, sabe? Eu não sei se eu creio, se não, será que... Não, mais constância. Nosso amor será vivificado, a nossa chama vai se acender, vai se esquentar, porque eu estou meditando na vida de Jesus. E seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Foi na cruz que ocorreu essa transferência de que a sua vida passou a ser minha, e ele a entregou para que possa ser multiplicada, um para cada um, a vida de Cristo, Cristo em nós. Eu quero ler mais um texto aqui, final, de Caminho a Cristo. Quer dizer, final da primeira parte aqui. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, será que eu vou ser salvo? Eu não estou preparado. Eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. E aí, uma das coisas que ele utiliza para desviar o pensamento do Salvador são as nossas próprias falhas e imperfeições. Pode ser também as tristezas da vida, perplexidades, decepções, e você fica lá remoendo esse osso, roendo. Não se deixe enganar por esses ardis, enganos, armadilhas. Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que querem viver para Deus também são levadas por Satanás a pensar nas próprias falhas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro. O nosso umbigo não deve ser o nosso centro. Ficar olhando para baixo e meditando em nossas faltas e fraquezas. Ai, caí de novo. Sabe? Eu vou fazer uma promessa, agora eu vou tentar, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Muitas pessoas conscienciosas passam sincero medo de não ser salvo. Eu acho que não vou conseguir, gente, a crise está se avizinhando e olha só, eu ainda estou fazendo isso, ainda errei de novo. Tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força.
Qual que é a fonte de nossa força? Aqui é a tomada. Temos que estar conectados na tomada. Então vai começar a funcionar a máquina. Bim, bim, bim. A máquina de lavar roupa vai começar a funcionar. Se ela estiver ligada à tomada. Mas se estiver ligada em mim mesmo, ai que sujo que eu estou, nunca vai lavar. Aqui sim. Qual que é a fonte de nosso poder? Sacia-nos de manhã com a tua semelhança. Fale de Jesus. Pense nele. Vou lançar um desafio para nós hoje. Que nós consigamos, em alguma conversa no dia de hoje, puxar algum assunto sobre Jesus. Hein? É tão difícil assim? Em vez de falar só sobre as coisas, pois é, como é que estão as coisas, e a minha construção, e minha vida lá, só sobre coisas superficiais, será que nós conseguimos puxar uma vez nesse dia um assunto sobre Jesus? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida. Esqueça seus temores. Esse temor, especialmente esse que estava aqui atrás, de ser salvo, de ser um ISO 144.000. Eu acho que não vou conseguir atingir a norma. Olha só esses exemplos que nós temos. É muito estratosférico, não vou conseguir. Pare com esses pensamentos. Né? Esqueça seus temores. Como o apóstolo Paulo diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí logo depois fala quem estão em Cristo Jesus. Quem que é? Romanos 8, verso 1, 2 e 3. Os que não se inclinam para a carne, os que ficam pensando nas coisas da carne, coisas atrativas, né, prazeres, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito. Se você está com a tendência de buscar Jesus e pensando nele, já está tudo bem. Mesmo que você ainda não está santificado. É no nível que você quer chegar na estatura completa, não tem problema, você vai chegar lá. Mesmo que você trabalhou só uma hora, lembra aquela parábola lá do vinhateiro? Trabalhou só uma hora e ganhou o mesmo salário. Por quê? Porque teve pouco tempo. Então, tenhamos fé e esperança. Eu gostaria agora de meditar um pouquinho com vocês, né, na prática. Fazer o que nós fazemos todas as manhãs, antes da gente orar, passar aqui não uma hora, que seria o ideal, mas exemplificar para vocês o que a gente faz de manhã, aqui nos cultos matutinos, né, Dani? Ó, aqui o nosso clipe está no capítulo 55 já, esse aqui é o desejado, em azul, geralmente é vermelho, né? Então nós estamos lendo aqui, geralmente uma página por dia, por manhã, no culto em família. E as partes que eu encontro que é interessante colocar no app da Bíblia White, eu coloco um colchete aqui, BW, Bíblia White, acrescentar. Ela fala muitas coisas que enriquecem e que são uma bênção para nós. Olha só, então eu vou começar um novo capítulo, 56 agora. Deixai vir a mim os pequeninos. Isso, vai ser fácil aqui agora. Desejado? Ótimo. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, porque... Então, de manhã, o negócio é ler sobre Jesus. Né? Esse é o ideal, é o que é a fonte da nossa força. Far-nos-ia bem passar uma hora meditando, especialmente nas cenas finais de Jesus. Vamos lá começar a ler, então? Achou aí, Isaías, capítulo 56. Deixai vir a mim os pequeninos. Um pouquinho depois da metade. Olá, crianças, para vocês. Jesus sempre foi um amante de crianças. Aceitava-lhes a infantil simpatia. E o seu amor franco, sem afetação. O que é afetação? Algum adulto sabe o que significa? Afetação. O grato louvor dos lábios das crianças era qual música aos seus ouvidos, quando a criancinha falava assim, eu gosto muito de você, Jesus, sabia? As suas histórias, sabe? Nenhum adulto falava isso para ele, mas isso, sabe? Uau, alguém que agradece. 1 em 10% das pessoas ou menos tem esse costume, né? O grato louvor de seus lábios puros era qual música aos seus ouvidos. Gostoso. E refrigerava-lhe o espírito
quando opresso pelo contato com os homens astutos e hipócritas. Ele ficava refrigerado, refrescado, porque as pessoas adultas geralmente já lá que o circundavam eram muito hipócritas, né? Era costume entre os judeus levar as crianças a qualquer rabino, professor, pastor, para que impusesse as mãos. Impor as mãos é colocar as mãos em cima da cabecinha e falar: eu te abençoo, você é especial, Deus te ama, eu vou orar por você agora. Abençoando-as. Quando a pessoa é batizada, também impõe as mãos sobre a pessoa, pede a bênção, né? Quando a pessoa é ungida, ordenada para ser um pastor, para ser um ancião. E queriam que abençoasse as criancinhas. Mas os discípulos achavam assim, não, Jesus está muito ocupado curando pessoas, crianças, não, sabe, achavam que era assim. E eles achavam a obra de Jesus muito importante demais para ser interrompida, não pode interromper. Quando as mães foram ter com Jesus, levando as criancinhas, vamos lá, criancinhas, buscar Jesus para ver onde é que ele está, para pedir a bênção de Jesus, olharam esse grupo com desagrado. Ah, não. Acharam que essas crianças eram muito pequenas, eles não vão entender o que Jesus vai ensinar. E acharam que Jesus não iria ficar feliz com as crianças. Mas Jesus não ficou feliz, foi com quem? Foi com os discípulos. Ô discípulos, eu gosto das crianças, olha só. Jesus entendia o cuidado e a preocupação das mães que estavam buscando educar os filhos segundo a palavra de Deus. Essas mães são muito especiais, querem fazer tudo certinho. E olha só, se eu falar para eles agora não, vão ficar muito tristes. Elas são pessoas muito especiais. Ouvira a oração dessas mães. Ele próprio as atraíra à sua presença. Fantástico, né? Eu não sei como é que funcionava, mas como é que ele ouvia e ele atraía assim, bzz, venha. Então ele pedia para um anjo, anjo, traz ela para cá porque eu queria conhecer, eu queria abençoar elas, tá bom? Como é que Jesus será que orava? Jesus mesmo atraiu essas mulheres que eu queria abençoar elas, né? Dar um abraço nelas. Uma mãe, olha só, com um filhinho, tinha deixado a casa para ir em busca de Jesus. A caminho, então, falou para a vizinha, vizinha, estou indo lá com Jesus, para que ele abençoe nossa criança. Ah, quero ir também. Quer ir? Então vamos lá rapidinho. E então comunicou a uma vizinha. Assim, várias mães se reuniram, levando seus pequeninos. Algumas crianças, olha aqui a imagem. Olha aqui, Laurent. Aqui Jesus com crianças. Chegaram em Jesus. Quem que eram essas crianças? Quantos anos será que tem, Vitória? Algumas crianças já tinham passado a primeira infância. A primeira infância acho que é o Laurent ainda, né? A primeira infância. A Vitória já passou a primeira infância. Entrando para meninice. Ah, agora é meninão, olha aqui, Ou para adolescência já. Tipo os filhos do Ricardo aqui. Ao darem às mães a conhecer seu desejo, eu queria muito isso, Jesus. Jesus ouviu com simpatia a tímida e lacrimosa petição. Estavam chorando. Por quê? Porque viram um tumulto que causou os discípulos, 12 discípulos ao redor de Jesus, guarda-costas, dizendo que não. E começou a chorar. Então, a lacrimosa petição. Às vezes, Jesus permite com que a gente tenha assim, desgosto, tristeza. A minha irmã, quando comprou o sítio lá na Bahia, agora, passou por uma decepção. Não, então não, é um sinal de Deus que não. Aí chorou e comunicou às pessoas que não. Aí depois Deus, afinal, deu sim. Como o teste de Abraão, né? Sacrifica seu filho, está disposto? Tá. Você entregou, você não murmurou? Então, parabéns, agora é teu presente. Mas tem que ficar murmurando e reclamando e se lastimando, então a gente não passou na prova, então não vai dar para dar essa bênção ainda. Vai ter que repetir a bênção de novo até que você aprenda, aí vai poder dar o próximo passo na escadinha. Jesus esperou para ver como os discípulos a tratariam, entendeu? Ele esperou um pouquinho,
Como é que será que eles vão tratar? Ó? Ele esperou um pouquinho. Ao vê-los mandar embora as mães, achando que estavam fazendo uma coisa que Jesus gostava, mostrou-lhes o erro dos discípulos, né? Dizendo o seguinte, ó, falou para os discípulos assim, ó, deixem vir a mim os meninos e não impeçais as criancinhas. Não impedir significa não faz um muro, não fala que não. Deixa assim, não impeçam eles de os vir. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. As crianças, olha, de vocês, Dani e Kathleen, é o reino de Deus. Vocês podem ir para o céu sim, Vitória, já estão prontas. Se vocês gostarem de Jesus, falar de Jesus para alguém, ser obediente à mãe, né? E gostar de Jesus. Isso é mais importante, você orar um pouquinho mais com vontade, ler um pouquinho a Bíblia. Já lê a Bíblia de manhã, Kathleen, às vezes? De manhã sozinha? É? E você, Vitória, lê um pouquinho a Bíblia sozinha, sem a mãe ainda e o pai, né? Então, tomou nos braços as crianças, olha aqui, ó, tomou nos braços e pôs-lhes as mãos sobre a cabeça e deu-lhes as bênçãos em busca das quais tinham vindo. E as mães ficaram confortadas. Quando estava triste, então é confortada, consolada. Voltaram para casa fortalecidas e felizes pelas palavras de Cristo. Foram animadas a tomar seus encargos com nova satisfação e a trabalhar esperançosas por seus filhos. Ó, né? As mães de hoje devem receber-lhes as palavras com a mesma fé. Cristo é agora tão verdadeiramente um Salvador pessoal quando vivia como homem entre os homens. É tão realmente um ajudador das mães em nossos tempos, como quando tomava os pequenos em seus braços na Judéia. Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatiza-se hoje com a mãe em seus labores, Renata. Jesus se simpatiza com a mãe em seus labores. É lavar roupa, e é limpar a casa, e é fazer comida todo dia. Jesus se simpatiza com a mãe em seus labores. Aquele que fez uma grande viagem para aliviar o ansioso coração de uma cananeia lá nas montanhas, lembra? Vai fazer outro tanto pelas mães hoje em dia. Aquele, que é Jesus, né? Aquele que devolveu à viúva de Naim o seu filho unigênito e que em agonia na cruz se lembrou da sua própria mãe, comove-se ainda hoje pela dor materna. Lá na cruz, Jesus falou assim, ó, João, você está aqui, né? Eu estou na cruz aqui pendurado, sofrendo, quase morrendo. Mas, João, a minha mãe vai ficar sem aonde poder dormir e as pessoas vão querer perseguir ela. Cuida dela, por favor. João, aqui está a tua mãe, olha. Mãe, aí está o teu filho, João. Então, antes que morresse, Jesus falou, agora é Ele que vai cuidar de você. Então, Ele se lembrou da sua mãe na cruz, morrendo, sangrando. Ele se lembra das mães hoje, comove-se pela dor materna. Em todo pesar e em toda necessidade, dará conforto e auxílio. E aí, em seguida, fala que as mães também devem ir a Jesus buscar esse conforto. Então, que Deus nos abençoe e possamos cada dia meditar um pouco em Jesus, refletir, saciar-nos de manhã com a sua semelhança. Amém?